Nação rubro-negra, vamos lá, a notícia não é nada boa. Vocês acabaram de assistir agora o Flamengo ser derrotado para o Lanús. Mais uma atuação apática, mais um jogo em que o Flamengo é dominado pelo adversário. Eu já falo isso há algum tempo. Desde o clássico contra o Fla-Flu, eu tenho certeza absoluta que todos os jogos do Flamengo até aqui, o Flamengo foi dominado pelo adversário. Rapaziada, a gente vai falar um pouquinho do que foi essa situação apática. Eu não digo que é para esquecer, porque eles têm que ficar com a situação na cabeça, porque aquilo dali é um jogo ridículo do Flamengo. Mas enfim, antes de qualquer coisa, pessoal, deixa o seu like no vídeo, comentem aqui quem foi o pior da noite, quais mudanças você faria no Flamengo, e também não se esqueçam de se inscrever no meu canal, a sua ajuda é fundamental para o meu projeto aqui no YouTube, de todo dia trazer conteúdo para vocês. Meus amigos, respirar até fundo aqui, estou um pouco resfriado, então peço até perdão pela minha voz, tá? Mas vamos direto ao ponto. O Flamengo perdeu para o Lanús na Argentina. 1-0 fora de casa, não é aquele resultado que vai tirar a noite de sonho, não vai deixar o rubro-negro com grandes dores de cabeça, ciente de que no Maracanã uma simples vitória já iguala tudo e o Flamengo tem totais condições para vencer e vencer até por mais. Entretanto, meus amigos, esse é o problema. O Flamengo não joga bem, a verdade é essa. Desde a estreia do time principal, que foi contra o Vasco, que os jogadores principais chegando ali, foi a primeira e talvez a única grande partida do Flamengo no ano. O Flamengo ali de fato fez um grande jogo, conseguiu imprimir seu ritmo diante do Vasco. Foi um negócio assustador, tá? Quem assistiu aquele clássico ali de fato imaginava o quê? Bom, o sub-20 do Flamengo começou o ano, a garotada patinou, chegou os principais ali, resolveram o problema, acabou. Pelo estadual, pelo Campeonato Carioca ser extremamente fraco tecnicamente, o Flamengo ainda conseguiu passar de fase. Entretanto, rapaziada, obviamente que quando o nível sobe um pouco, o Flamengo sofre com os seus adversários. Sofreu contra o São Paulo, sofreu contra o Inter, sofreu contra o Vitória, o Flamengo sofreu no jogo contra o Botafogo, agora no mata-mata. Enfim, o Flamengo, eu só tiro do cálculo aí o Sampaio Corrêa, que é um adversário fraquíssimo, que muito provavelmente será rebaixado no Campeonato Carioca. Falando de hoje, meus amigos, é aquilo que eu sempre digo, né? Tá na hora do Léo Pereira tomar um banco, do Léo Ortiz tomar um banco, né? O Léo Ortiz, mais uma vez, meus amigos, mais uma vez, jogo apático, lento, pesado, sem confiança, não ganha uma bola aérea. Cara, é impressionante o Léo Ortiz, cara. O trabalho que ele fez de 2 temporadas no Flamengo. Em 2 meses desse ano, ele já errou mais do que ele errou em 2 anos atrás. O Léo Pereira também não fez uma boa partida. O Flamengo, no geral, foi muito ruim, tá? Salvo ali a exceção do Rossi. O Flamengo tomou 2 gols impedidos, bola no travessão. Teve o gol lá da vitória dos caras. Bola aérea do Lanús com extrema facilidade para superar o Flamengo. E aí você vê que o time do Flamengo, cara, tem muita coisa a ser corrigida. E aí eu quero levantar 2 reflexões aqui com vocês. A primeira delas é: o Felipe Luiz bateu no teto? Será que de fato ele não extrai mais nada desse time? Porque assim, meus amigos, o elenco é bom. Estão chegando os reforços. Chegaram o Paquetá, chegou o Vitão, chegou o André. Chegaram os jogadores que ele escolheu. O André, por exemplo, ele foi lá em Portugal ver o jogo do cara. O Vitão já era desejo desde o ano passado. Então, assim, os jogadores estão chegando. E o time não melhora. Muitos deles, inclusive, estão no banco. O Vitão e o André. O Paquetá ali tá se readaptando ao futebol brasileiro. Cara, tá tudo errado, cara. Fisicamente o time tá muito mal. O Flamengo não consegue prevalecer fisicamente o jogo. No segundo tempo, geralmente o Flamengo cai demais drasticamente. Cai demais. Até mesmo no Maracanã, o Flamengo sofre demais em jogos que geralmente não eram para sofrer. Os adversários estão aprendendo a enfrentar o Flamengo não aprendeu a enfrentar seus adversários. O Flamengo ainda não entendeu que estamos em 2026. E, meus amigos, o Flamengo já perdeu a Supercopa para o Corinthians, começa perdendo a partida de ida na final da Recopa para o Lanús, que é um time, com todo respeito ao Lanús, que eliminou o Botafogo, eliminou o Fluminense, se não me engano ganharam do Vasco. É um time fraquíssimo. O Lanús, se jogasse o Campeonato Brasileiro, era contra o rebaixamento e olhe lá. Mas o Flamengo perdeu, e perdeu merecidamente. Isso que me espanta. O Flamengo com seus principais jogadores, salvo a exceção do Jorginho, que está se recuperando,
E agora a gente vai para a segunda reflexão, que é justamente em cima disso. Por que o Pedro, por exemplo, está no Flamengo nos últimos 12 meses e ele não consegue terminar uma partida 90 minutos? Por que o Pedro não consegue jogar 90 minutos? O Pedro, quando entra, ele destoa dos demais. E ele vai fazer seus gols, porque ele é um craque, ele é um finalizador nato. Mas ninguém vai explicar por que o Pedro está tão mal fisicamente, entrando sempre abaixo, fora de ritmo. E ao mesmo tempo você também vê outros jogadores assim, o Léo Ortiz também, cara, o que é o Léo Ortiz esse ano? O que é o Léo Ortiz esse ano? E aí você vê outros jogadores, o De La Cruz sempre quando entra em campo é a mesma coisa que nada. O De La Cruz quando vem pro Flamengo, a expectativa era o seguinte: se vocês gostam da Arrascaeta, se o Flamengo amava a Arrascaeta e ama, o De La Cruz era o cara que colocava ele no banco na seleção. O papo era esse: cara, tá chegando um cara que vai ser melhor que o Arrascaeta. O De La Cruz não consegue correr em campo. O De La Cruz não consegue. O gol que o Flamengo toma parte de um desarme que ele toma no meio campo. Ele cai igual um boneco no chão. E aí é um cara magro fisicamente, não sobressai fisicamente, baixo, lento, sem ritmo, não consegue se titular. Cara, o que é o De La Cruz no Flamengo? Eu ouso dizer aqui que talvez seja a pior contratação do Flamengo na década. Talvez até mais, pelo custo que foi. O Cebolinha se provou, demorou, mas se provou. O Michael, apesar de ter sido muito abaixo nessa segunda passagem, fez uma primeira passagem do Flamengo muito boa. Então, assim, cara, o De La Cruz é um caso a ser estudado, tá? E o Flamengo precisa oxigenar esse time, porque, cara, nem os, digamos, os jogadores pensam que seriam alternativa num possível banco de reservas do Flamengo que impõe medo em todo mundo. Você tem um Bruno Henrique ali que não consegue render, você tem o Pedro que entra mal, você tem o De La Cruz muito mal. O Flamengo hoje, pelo menos no banco de reservas, é um time que tem muito mais a sombra, tem muito mais o medo no papel, no Flamengo imaginário, do que propriamente do que esses caras vêm jogando desde o começo da temporada. E a gente já está passando para março, a gente já passou da metade de fevereiro, nada muda, nada acontece. O Flamengo não tem uma melhora física, o Flamengo vive de lampejos. É um bom primeiro tempo, é uma boa partida contra um time significante, foi um bom clássico contra o Vasco lá atrás. Até quando o Flamengo ganha, o Flamengo sofreu demais com o Vitória, sofreu demais contra o Botafogo e por muito pouco não perdeu esses jogos. O Flamengo hoje poderia tranquilamente ter perdido todos esses jogos que o Flamengo venceu, com exceção do jogo contra o Vasco lá atrás e o Sampaio Corrêa no Carioca. Então, assim, cara, é muito pouco. Eu tenho minhas críticas cada vez maiores ao Felipe Luiz. Acho que ele demora a substituir, acho que ele aproveita mal seus jogadores. O Léo Ortiz precisa ser banco urgente. Eu acho que o Flamengo precisa ter coragem de bancar o Léo Ortiz um pouco, um mês pelo menos, tá? Fazer um trabalho à parte com ele, expor ele menos pra torcida, porque tá nítido, ele tá muito mal, tá muito abaixo. O gol que o Flamengo toma hoje é literalmente em cima dele. Ele pula, não acha nada, totalmente perdido. O que é o Léo Ortiz, rapaziada. Mas enfim, como eu disse pra vocês, nem tudo está perdido. Semana que vem é no Maracanã, para pelo menos 70 mil pessoas aí. A torcida do Flamengo, pra variar, vai entupir o Maracanã. E a gente assim vai conseguir colocar um ambiente minimamente hostil ali para esses caras correrem atrás do prejuízo, né? Segundo título perdido em 2 meses é vexame. E eu tô me lembrando aqui de 2023, quando o Flamengo começa a temporada campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Tem toda aquela situação envolvendo o Dorival Júnior, Marcos Braz, Vitor Pereira, volta do Gerson. O Flamengo vai para o Mundial todo esquisito fisicamente, jogadores falando de férias. E, enfim, dá tudo errado. O Flamengo não conquista nenhum título naquela temporada. O Flamengo precisa aprender com 2023. Mas, enfim, é isso. Que semana que vem esses caras joguem minimamente melhor. Porque não é só vencer jogando bem. É vencer e convencer. O time que o Flamengo tem, não dá pra dar espetáculo todo jogo, não. Mas também não precisa ser essa baixaria que tá sendo em campo, né? Mas, enfim, é isso, rapaziada. Já tá tarde, amanhã é sexta. Se vocês ficarem até o final desse vídeo aqui, repito, deem o seu like, se inscrevam aqui no meu canal e tamo junto, rapaziada. Até a próxima.